Olá, amigos e amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Estamos de volta com o nosso momento de reflexão. Hoje com o tema que traz por título Filha, a tua fé te salvou. A Bíblia conta a famosa história de uma mulher com hemorragia que, apesar de tão cheia de dificuldades, conseguiu ter fé em Jesus e ser curada. Esse é o nosso assunto de hoje. Por isso eu peço a você que assista esse vídeo até o final. E se gostar, curta, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, que é muito importante para nós, e ative o sininho para receber as notificações. Combinado? Bem, a nossa história de hoje está no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. A Bíblia conta que Jesus estava a caminho da casa de Lázaro para ressuscitar a sua filha. E então se deu esse episódio que nós vamos ler agora na palavra de Deus. Grande multidão o seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada a aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia no que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bem, Jesus estava a caminho da casa de Lázaro para ressuscitar a filha dele, que havia morrido. Isso foi feito posteriormente, quando se deu esse episódio. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, de uma hemorragia que não tinha fim. Todas as vezes que ia no médico, era uma decepção, que os médicos diziam, a coisa está cada vez pior, não tem cura. Ela não era uma discípula de Jesus, mas a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus. Em ouvir a fama de Jesus, dos milagres que ele fazia, ela colocou em seu coração que se fosse ao encontro de Jesus, com certeza Jesus a curaria. Ou se ela pelo menos tocasse em suas vestes, ela seria curada. Apesar de fragilizada, debilitada, ela não parou no sonho. Não parou apenas aí. Ela tomou uma atitude, ela agiu. Levantou-se, sabendo que Jesus estava na cidade, passaria por ali e foi ao encontro de Jesus. Ora, essa mulher nessa condição, ela era considerada impura. Ela não poderia tocar, nem ser tocada por ninguém, sob pena desta pessoa também tornar-se impura. Mas ela correu o risco. Ela enfrentou a situação. Ela levantou-se e foi ao encontro de Jesus. Adentrou a multidão. Provavelmente deve ter tocado em várias pessoas. Mas a providência divina trabalhou a favor dela. Jesus passou exatamente por onde ele estava. E quando ele se aproximou, ela sorrateiramente, furtivamente, veio por trás dele e tocou-lhe as vestes. E sentiu-se curada exatamente naquele momento. Jesus então para no meio da multidão e pergunta, quem me tocou as vestes? E é repreendido pelos discípulos. Os discípulos falam, Senhor, o Senhor está cheio de pessoas te apertando por todos os lados, o Senhor pergunta, quem me tocou? Mas ele continuou procurando, ele queria ver quem foi que havia tocado as suas vestes. E a mulher então, atemorizada e tremendo, não tendo como se esconder, consciente daquilo que havia lhe acontecido, ela prostrou-se aos pés de Jesus e lhe contou a verdade. Ela estava tremendo, provavelmente pela emoção da sua cura imediata após 12 anos. E atemorizada por quê? Ela tocou em pessoas, ela tocou em Jesus, coisa que ela não poderia fazer e poderia sofrer uma reprimenda por isto.
Mas, ao invés da reprimenda, o que ela ouviu de Jesus após contar a sua história foi: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do seu mal. Meu querido irmão e minha querida irmã, Jesus não está mais presencialmente no meio de nós, mas espiritualmente ele nunca nos deixou. Ele nos acompanha diuturnamente, nos observa, nos vê e sabe quais são os nossos problemas, mas ele quer saber o tamanho da sua fé. Se você tiver fé como esta mulher, tenha certeza que o milagre que você espera há tanto tempo, mais dia, menos dia, no tempo certo, no tempo de Deus, ele vai ser trazido à sua presença. Ter fé é muito importante nesses casos. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, tenha fé, não desista, e o seu milagre vai chegar. Pense nisso e que Deus te abençoe.